Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor me concede nessa tarde de continuar comunicando Jesus, falando um pouquinho sobre Ele. Quero agradecer a oportunidade na pessoa do nosso pastor Messias. Muito obrigada por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco. Também o nosso pastor Manuel Mineral, toda a família. Patos é uma família para nós. E amamos essas irmãs. Eu amo vocês. É muito fácil amar vocês. É coisa rápida para a gente ir se apegando, não é? E eu quero externar essa alegria. Também quero agradecer a confiança do meu pastor, o pastor Ailton José Alves, nosso presidente, na pessoa do pastor Severino Júnior. E quero agradecer às minhas amigas. Estou feliz de estar com a nossa irmã, que cantora tremenda, nossa irmã Miriam, é lá da nossa terra. E ontem tive a oportunidade de conhecer a irmã Sádia, que eu só conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E ela falava para a gente da classe dela, das irmãs, das expedições que ela faz com elas. Deu vontade de ficar nessa sala e de participar das expedições. Que Deus continue abençoando a sua vida. Foi um prazer conhecer a Alice também, sempre muito gentil, muito doce. Que Deus continue te mantendo dessa forma. Vamos cantar um corinho? Eu acho que você conhece. Se você conhece, me ajude. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. E é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido, enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de
Aleluia, Ele está cuidando de mim e de você, amém? Também quero deixar o meu agradecimento especial, deixei por último, ao irmão Bruno, senão eu não volto, senão eu vou a pé, não é? Quero agradecer ao irmão Bruno, que tem sido um doce conosco, ele tem nos ajudado muito, que Deus te recompense, irmão Bruno, com ricas bênçãos dos céus. E também a sua esposa, perdão. A esposa e a filha, eu tive a oportunidade de conhecer a filha carrega as características dele. Bom seria se tivesse puxado a mamãe, mas parece com a mamãe, mas tem a personalidade do pai. Mas a gente pegou vocês para orar, vamos pegar o kit completo. É o pai, a filha, a esposa, uma família abençoada que tem cuidado da gente aqui em Patos. Quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso procedimento em Cristo. E o tema está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, e o verso 16, que fala de uma consciência cristã, não é? A boa consciência, a consciência sem ofensa. Mas, ainda que tenhamos falado bastante a respeito do apóstolo Paulo, e é um personagem que está no meu coração. Eu lembro de algumas pessoas com as características do apóstolo Paulo. Tem o professor Saulo, que eu amo muito, e eu sempre que falo nele, eu lembro do professor Saulo, pois eles se parecem bastante. Eu espero que vocês um dia tenham a oportunidade de conhecê-lo. E poderia, sim, passar muitos e muitos momentos falando da pessoa do apóstolo Paulo, mas eu vou continuar no tema de vocês, mas falando um pouquinho mais de outros personagens dentro dessa temática. E gostaria também de ler os Salmos de número 68, o verso 11, que diz assim: O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. E quando eu penso nisso, eu penso também em Romanos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, ele faz menção a algumas mulheres que o ajudaram no seu ministério. E ele levanta uma lista de agradecimentos, assim como eu estava agradecendo aqui. E ele vai saudando, agradecendo os irmãos, os cooperadores do ministério. E ele também começa a citar o nome de algumas mulheres. E dentro desse capítulo ele levanta o nome de 7 mulheres. E ele faz uma saudação especial à irmã Febe, pois ela o ajudou muito no ministério. E ele chega a dizer: ela me hospedou na sua casa, ela contribuiu, ela tem ajudado o povo de Deus. Ajudem ela, tratem ela bem, assim como ela cuidou de mim, cuidem dela, deem atenção a ela. Ele também destaca o nome da irmã Priscila, a esposa de Áquila, e ele diz: esse casal me ajudou muito, arriscaram a vida por mim. Tem gente, isso é muito especial nessa citação de Paulo, porque tem gente que presencia um fato e quando é colocado em confronto,
Ele sabe da verdade, mas ele não comunica a verdade, porque ele não quer se queimar diante do outro. Sabe que aquele está inocente, mas mantém o silêncio, deixa o silêncio como resposta. E o apóstolo Paulo diz: não só Áquila, mas Priscila arriscaram a vida por mim. São os meus amigos mais chegados. Cuidem dele, levem as minhas saudações a ele. E ele também recomenda a irmã Maria. Ele faz essa citação sobre a irmã Maria, destacando também o cuidado dessa mulher. Ele fala de Trífina e Trifosa. Ele faz menção a essas mulheres e nos dá a entender que eram mulheres de alta posição, pois os seus nomes foram encontrados em escrituras de túmulo. E se você olhar daquele tempo para cá, o direito de uma sepultura significava dizer que tinha algum poder aquisitivo. O nome delas está lá e ele faz menção a elas também. Ele faz menção à família de Narciso. Ele faz menção do povo que o ajudou, dos cooperadores. Ele levanta também o nome da irmã Júlia. E ele diz: quando for saudar Fílogo, sauda Júlia também. Não aparece o que Júlia faz. E Júlia, para mim, é um nome especial, não é? O nome da minha filha é Júlia. Então, quando eu olhava aqui, parecia muito com as características dela. Às vezes é algo muito tímido, às vezes não aparece o que a pessoa faz, mas quem recebe o favor não esquece do favor que recebeu. E o apóstolo Paulo faz questão de mencionar o nome dela em uma das suas saudações. Ele sauda Pérside e ele diz: é minha amiga, cuidem dela. Ele tinha um cuidado especial com as mulheres de Deus, assim como os nossos pastores têm tido com as irmãs. Eu percebo o cuidado do pastor Mineral, como já foi dito aqui, não é ontem, é uma fala da irmã Alana, as velhinhas dele, com muito carinho, que ele tem cuidado, que ele ama muito, que ele protege. Eu também prestei muito atenção no cuidado do pastor Messias, quando ele faz menção às mulheres de pastores, e ele disse: normalmente elas não têm nome, são conhecidas como as esposas de pastores, e Priscila aparece o nome dela. Era porque era uma mulher que cuidava muito do ministério do marido, cuidava dele, ajudava na obra. Então Paulo, ele traz o nome dessas mulheres. E eu lembrei da atitude do nosso pastor quando ele levanta todas as mulheres, as esposas dos ministros, e faz aquela saudação calorosa. Era isso que o apóstolo Paulo estava comunicando aqui. Mas também há duas mulheres anônimas, e eu gosto muito dos anônimos de Deus, daqueles que trabalham sem precisar de uma nomenclatura, aqueles que trabalham e não precisam de um nome numa plaquinha. E Paulo faz questão de dizer assim: olha, sauda Nireu e sauda também a irmã dele. Mas o que tocou o meu coração é que esse homem destemido, esse homem corajoso, esse homem que enfrentou naufrágios, esse homem que ele chega a dizer foram 3 naufrágios, perigos de rio, perigos no caminho, de ladrões, foram tantas coisas que ele vivenciou. Ele chega a relatar os açoites, como doeu transmitir a missão do evangelho. O apóstolo Paulo nos comunica tudo isso, mas eu percebo que Deus é especialista em abraçar a alma de quem também carrega uma carência. E uma mulher anônima estar aqui, não aparece o nome dela, mas ele diz assim: quando você for saudar a Rufo, sauda a mãe dele. A mãe dele, para mim, era uma mãe. Ela cuidou de mim como uma mãe para ela. Eu era também o filho
dela. Rufo até saiu de cena. Talvez o primeiro prato ela fez para ele. A primeira comida ela botou para ele. E isso ficou latejando na mente de Paulo. E ele disse: eu quero reconhecer o valor dessa mulher. Porque quando eu precisei de um colo de mãe, a mãe de Rufo, ela me ajudou. Ela me acolheu. Eu quero lembrar das mulheres anônimas nesse dia em Patos. E por isso eu citei esse versículo aqui no Salmos 68, que fala das mulheres que anunciam, que falam das mulheres que trazem boas novas da parte de Deus. E é para vocês essa mensagem nesse dia. Onde estão as mulheres que comunicam as verdades do reino? Onde estão as mulheres que são mães, que têm dado colo a quem precisa? Onde estão as mulheres que têm sido amiga? Está tão difícil uma amizade verdadeira. Está tão difícil alguém que olhe para você sem interesse. Está tão difícil porque muitas vezes para ter amizade com alguém tem que queimar o outro. Tem que botar defeito, tem que xingar, tem que dizer que o cabelo do outro está feio, mas para despertar um sorriso maledicente, que é para ver se cai na graça. Está tão difícil uma amizade que você possa confiar, que se arrisquem por você, que queira entregar a vida por você. E eu só conheço um que entregou a vida por mim e por você. O melhor amigo é Jesus. Aleluia. Ele está como grande nesse lugar. Ele vem comunicar a tua alma aflita, angustiada. Você que tem guerreado as guerras do Senhor, como o apóstolo Paulo, mantendo uma consciência limpa. Ele está comunicando a você: eu estou te vendo. Embora o teu nome não apareça em placa nenhuma, ainda que alguém esqueça de agradecer os teus feitos, o teu cuidado, o céu está dizendo: eu me lembrei de você. Essa foi o dia que marcou a vitória de Ana. Foi essa citação e o Senhor se lembrou dela. Deus está lembrado do teu trabalho. Deus está lembrado de você. Onde estão as mulheres que vão comunicar boas notícias? Eu quero dizer, na autoridade do Espírito Santo, hoje é dia de boas notícias dentro de Patos. Porque o Senhor vai virar um cativeiro muito grande para dar vitória ao seu povo. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra arco, ele corta lança, ele queima carro no fogo. E ele está dizendo a essas mulheres cansadas: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado no teu lar, na tua vida. O Deus de Israel está nesse lugar. Há um grande exército de mulheres. E eu cito também a mulher samaritana. O encontro com essa mulher foi algo extraordinário. Eu falei de Paulo. E a base dessa revolução e dessa influência de Paulo foi o encontro com Jesus. Então, por isso que eu quero fazer essa ligação entre os textos. Eu vou deixar Paulo um pouquinho de lado, porque nós comunicamos ele bastante ontem, e ainda tem a pregadora da noite. Eu vim só abanar a brasa, de noite tem mais. Então, o apóstolo Paulo, para provocar toda a revolução nessas mulheres, foi um encontro com Cristo, porque antes ninguém queria saber dele. E eu gosto de uma citação de Paulo
Paulo que ele diz assim: nós somos diferentes de Moisés. Moisés cobria o rosto com um véu, com o pano, porque a glória era transitória, era para o povo entender, era para o povo não entender que aquele brilho estava saindo. E Paulo diz assim: mas nós somos diferentes, com o rosto descoberto, nós estamos revelando a verdade, nós estamos com o rosto descoberto, revelando a glória, que não é mais transitória, mas que estar em mim, estar em ti, nesta tarde de Deus. Mas o encontro com Jesus é fundamental na vida de todo ser humano. Não era Paulo que salvava, e ele deixava isso muito claro. Ele dizia: sedes os meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas você já pensou na experiência que teve a samaritana? Ela viu Jesus cara a cara. E ver Jesus cara a cara faz toda a diferença na vida de um crente. Essa mulher está no poço de Jacó. Essa mulher está na cidade de Sicá. Jesus muda uma agenda para ter encontro com ela. E eu sei que já foi tema de vocês, subtema dentro do congresso. Não vou ficar com ela ainda, mas quero comunicar que o encontro de Jesus com ela mudou a sua teologia, mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua forma de agir, mudou o seu comportamento. Jesus a confronta. E quando Jesus confronta, ele está ativando aquela consciência adormecida que o pecado tinha adormecido. Essa mulher era religiosa, mas esta mulher estava vivendo em pecado. Percebam no diálogo dela com Jesus. Ela conhece tudo da lei. Ela diz: como tu, um judeu, estás falando comigo que sou samaritana? Como é isso? Como é que está se dando isso? Isso não pode acontecer. E Jesus diz: dai-me água. Jesus é muito simples em tudo que ele faz. As formas que Jesus tem de tratar com a gente é algo espetacular. E começa aquele discurso, Jesus confronta ela, traz o arrependimento a essa mulher. E quando ela diz: Senhor, o que é que eu faço para ter essa água que tu estás a me comunicar? Aonde eu faço para tomar essa água que vai matar a minha sede? Tu estás me prometendo uma fonte que vai jorrar dentro de mim. O que é que eu faço para mudar essa situação de sequidão espiritual? O que é que eu faço? E Jesus diz assim: olha, só comigo, isso aqui é negócio meu, mas vai chamar teu marido. E chega a vergonha nessa hora. E ela diz assim: eu não tenho marido. E ele diz: verdade, comunicasse muito bem, já tivesse 5, e esse que tu estás não é nem teu. Para quem diz que Jesus não faz vergonha? Jesus chamou ela no particular, tirou só os discípulos, que era para não apontar, e no mano a mano aqui com ela diz: verdade, agora tu dissesse a verdade, agora eu ativei a consciência, eu nem lavei você com a água do Espírito ainda, e só em falar com você, você já está reconhecendo, é verdade, muito bem, você não tem marido não, já passou por 5, e o que você está não é seu, mude de vida agora. Aí ela diz: eu vejo que tu és um profeta. Aleluia. Oh glória. Jesus olha para ela e diz: pronto, agora que tu reconhecesse, eu vou fazer de ti um instrumento fino na minha mão. Vai embora e comunica as verdades do reino. Jesus mudou a teologia. Jesus fez algo grande na vida daquela mulher. Mudou o comportamento. Fez ela abandonar a vida de pecado. E ela seguiu como uma missionária na casa de Deus. Aleluia. Mas eu quero falar de outro episódio. E eu quero ficar nesse por um bom tempo. É o episódio que acontece em João, no capítulo 19. E o verso 25. Porque a mulher samaritana, ela estava no poço. Mas há um mistério ainda maior
para quem fica ao pé da cruz. Aleluia. E o episódio que está em João 19:25 é a mulher que está ao pé da cruz. A mulher que não abandonou Jesus, que se chama Maria Madalena. Esse não é o seu sobrenome. Mas é que naquele tempo não era muito fácil os sobrenomes, as pessoas não tinham, eram ligadas à árvore genealógica, não é? É irmã Maria, que é da família da irmã Josefa, mas normalmente era o nome do pai que ia aparecendo até encontrar quem era a irmã. Ou a cidade de onde ela residia. E essa mulher é Maria Madalena, Maria lá de Magdala. Essa mulher, Lucas, ele traz uma breve biografia dela. No capítulo 8, o verso 2 e o verso 3, ele diz assim: ela era uma das mulheres que estavam uma das mulheres que Jesus curou, que sofriam de enfermidades e de opressão maligna, a saber, Maria Madalena, a qual lhe foi tirado 7 demônios, foi expulso dela 7 demônios. E talvez você esteja aí pensando: meu Deus, eu não tenho problema. Se você olhar para Maria Madalena, talvez você não tenha mesmo. 7 demônios. Parece que é um para cada dia, né? Vai saindo um, entrando outro. 7 cão, um para cada dia, não é? Mas não se trata disso. Não era meramente possessão. E eu vejo o cuidado de Lucas, quando ele diz assim: ela e algumas mulheres. Porque existem rótulos, irmã Sadja, que colocam na gente e querem que a gente carregue aquele rótulo para o resto da vida. É algo que ficou no passado. Por mais que a Bíblia traga a biografia diferente daqueles autores que fazem biografias que saem excluindo o erro está ali. Mas as virtudes, elas também têm que aparecer. E eu vejo o cuidado de Lucas a comunicar tudo isso, quando ele diz assim: não só ela, mas outras também viviam a mesma situação. O caso dela só chamou a atenção porque dela foram 7 demônios que foram expulsos e ela foi liberta para a glória de Deus. Amém? Foi ela e mais algumas que estavam com ela. Esse problema que você enfrenta não é só seu. Alguém carrega um problema semelhante ao seu. Alguém carrega uma dor parecida com a sua. Talvez alguém tenha uma dor maior que a sua. Então Lucas está dizendo: ela e algumas outras mulheres também passaram por isso. É isso que ele está comunicando. Como que quisesse dizer: pare de olhar só para o passado e lembre que eu já resgatei a história dessa mulher. Aí a continuação do versículo diz: e ela, junto com as outras, sustentavam o ministério de Jesus. Patrocinadoras do reino, que gastavam os seus recursos no reino. Glória a Deus. Tem gente com dificuldade para soltar moeda na salva, não é? Tem gente que fica querendo questionar o que é feito com o tesouro da igreja. Faça o seu. O seu é ofertar. E a administração está para cuidar. Pare de julgar. Não é da sua conta. Não lhe coube essa função. Tem gente que tem dificuldade de soltar algumas moedas, achando que alguém vai enricar com as moedas poucas que ele jogou numa salva. Mas essa mulher sustentava o ministério de Jesus. E Jesus só andava com uma equipe forte. Eu lembro da irmã Lourdes. Irmã Lourdes sempre costuma dizer isso. Jesus andava sempre com uma comitiva muito grande, no mínimo 12. É muita gente para dar comida. Vocês sabem que crente come, não é? Crente gosta de comer. E Jesus andava com a sua comitiva, mas também foi dada a oportunidade a essas mulheres de andarem junto com Jesus.
A Bíblia comunica pelo menos 54 citações de Marias dentro da Bíblia Sagrada. Mas são elencadas 6 Marias. E aí eu quero falar dessas Marias. Vou ficar mais com Maria Madalena, mas é só como uma introdução. A Bíblia cita Maria lá de Betânia, a irmã de Lázaro. A Bíblia também cita Maria, mãe de João Marcos. Ela também cita Maria a Romana, a que eu citei logo antes, que era uma cooperadora de Paulo. Cita Maria Madalena e tantas outras Marias são citadas. E eu estou olhando para um monte de Maria aqui nessa tarde. Estou olhando para algumas que são anônimas de Deus. Estou olhando para alguém que desempenha funções na casa do Senhor. Essa era Maria Madalena. A gratidão era muito grande. O que Jesus fez com ela foi coisa muito grande. E como eu disse, não se trata apenas de possessão, não era isso. Não era só isso. Mas significa dizer que 7 áreas da vida dessa mulher foram atingidas pelo poder das trevas. Ela carregava um fardo muito grande. E eu sempre olhei para a vida de Jó. E eu achei que não houvesse ninguém que pudesse superar Jó no sofrimento. Mas eu encontrei. Irmã Maria Madalena superou Jó nos sofrimentos. Jó teve 5 áreas da vida atingidas, essa mulher teve 7, então já ganhou nos números, não é? Eu não estou comparando sofrimento, mas das áreas que foram atingidas. Jó foi atingido na família, morreu seus filhos. Jó também foi atingido no seu casamento, seu relacionamento conjugal também foi afetado. A mulher chegava a dizer, eu não aguento nem chegar perto dele, o hálito dele fede. Ele doente, ele também foi atingido na saúde. Jó, ele foi atingido também nas amizades, pois os amigos de Jó passaram a questioná-lo, de maneira que ele diz assim, o que eu temia me sobreveio. Ele perdeu os bens, mas o que ele temia era a acusação dos amigos e da sociedade. Porque Jó chega a dizer, fui pai dos órfãos, marido das viúvas, e ele chega a se entristecer quando ele vê alguém que ele ajudou, um menino que passa na frente e meneia a cabeça, e ele sente uma rejeição muito grande. É por isso que ele comunica, o que eu temia chegou para mim. E quando eu olho para Maria Madalena, atingida em 7 áreas da vida dela, a gente vai ver tudo que ela sofreu. Ela já começa sendo marginalizada por toda a sociedade. Todos a conheciam como a endemoniada. Vê que título, não é um bom título. Talvez se você soubesse dessa cena, você não quisesse fazer amizade com ela. Eu lembro quando eu era criança, ali na cidade de Toritama, e no tempo meu avô, ele dirigia aquela igreja, e nós já sabíamos as pessoas que o diabo aprisionava, e tinha uma irmã que era constante, os episódios de possessão na vida daquela irmã, e ninguém queria sentar perto dela. As irmãs conhecem, não vou citar o nome por questão de ética. Então a gente já sabia onde a irmã sentava, e eu que era criança e outras, a gente já procurava outro banquinho para sentar, para não estar perto da irmã, que era para estar preparada, porque se ela se manifestasse no culto, ninguém queria estar perto. Essa mulher foi marginalizada, ela era conhecida como a endemoniada, e o nome dela, ela já não tinha nome, o título era esse, a endemoniada, então ela era marginalizada. Ela sofreu também na família, não relata se ela tinha pai e mãe, mas se ela tivesse parente, como eu disse, a árvore é grande para a gente listar. E como eu comuniquei aqui, ela também era rica, pelo menos um parente aparece querendo a herança, não é assim? Não tinha nenhum interesseiro, um parente interesseiro,
que isso não estou dizendo que está certo. Eu estou só querendo mostrar a vocês o que ela vivia, a rejeição que ela vivia. Nem o dinheiro atraía a parentela para chegar perto de Maria. Maria também sofre essa rejeição. Ninguém da parentela dela aparece para cuidar dela, para levar ela no hospital, para saber se era uma doença psicossomática, para saber se tinha um psicólogo para ajudar, um psiquiatra para ajudar. Ninguém socorria essa mulher. Ela sofreu na vida com a família também. A ela lhe foi tirado o direito de uma vida conjugal. Me diga aí, tem irmãos aí? Estou vendo que tem irmãos ali atrás, tem os irmãos aqui. Você, quando estava jovem, você procurou uma menina crente para casar, não foi assim? Me diga qual era o jovem que queria casar com uma endemoniada, uma irmã atribulada de espírito. Só se fosse mais doido, né? Não tinha como, não batia, a conta não bate. Porque a gente tem que ver se o irmão dá fruto, não é assim, meninas? Ainda corre o risco de dar errado. Mas a gente faz uma pesquisa de campo, os irmãos também fizeram. Não adianta ser só bonita, não adianta ser só um pavão. Pavão também tem pé. Se você olhar para o pé, você vê o defeito do pavão. Ele é bem bonito, mas quando olha para o pé, o defeito está lá, a feiura está lá. Então é preciso examinar direitinho, porque senão o problema é para o resto da vida. E tem muita gente que sofre esses problemas. Então nenhum jovem queria se interessar por ela. Ela podia ser a mais bonita. Ela poderia ser a moça mais bonita lá de Madalena, lá de Magdala. Ninguém queria pegar o contatozinho dela. Se fosse no tempo do WhatsApp, estava bloqueada. Não tinha como não, irmão. Ninguém queria não. Já estava, olha, fechado o Instagram para ela nem curtir. Não dava não. A ela foi privado esse tipo de relacionamento. Ela não tinha amigos também. Pela mesma razão, como ia ser amigo dela? Ela era bipolar, era um problema que podia acontecer, tanto fazia estar bem como não. Era um problema muito sério. Em sexto lugar, ela não tinha paz, a opressão a oprimia demais. E coisa triste é viver sem paz. É o famoso caso do rico sem prosperidade mental. É o famoso caso do rico pobre. Ela até tinha condição, mas não tinha paz. Ninguém compra 1 quilo de paz. Não dá para ir no mercado não, dizer assim, me dê 1 quilo de paz aí. Eu quero, bota aí para mim, 1 quilo de paz, eu quero comprar. Não tem como não. Essa mulher não tinha paz. Essa mulher sofria de enfermidades, porque a alma faz enfermar o corpo. Ela foi atingida na mente, ela foi atingida também na sua saúde, como Lucas comunica, saúde física, saúde emocional, saúde psíquica e também uma grande opressão. Essa mulher, diferente da samaritana, a samaritana pecava conscientemente e ela muitas vezes inconscientemente. E isso é muito triste na vida dessa mulher. Mas um dia há um encontro com Jesus. Você está preparada para se encontrar com Jesus? A samaritana já era crente, viu? Mas se encontrou com Jesus, Jesus mudou a vida dela. Maria estava à margem, mas Jesus trouxe para perto. Glória! O encontro com Jesus mudou completamente a vida de Maria. E Maria não tinha nada para oferecer, a não ser as suas finanças. Por isso que ela colocou tudo diante do reino e disse, eu quero estar perto dele. Maria lá de Betânia, na maioria das vezes, por mais que ela amasse estar aos pés de Jesus, mas a maioria das vezes era Jesus que ia visitar a casa dela, era Jesus que ia visitar o seu irmão, era Jesus que ia visitar a Marta, era Jesus que chegava na casa de Maria lá de Betânia, mas no caso de Maria Madalena,
Aleluia! Ela fez diferente. Ela disse: eu não tenho como te soltar. É tu andando e eu correndo atrás. É tu andando e eu contigo. É tu andando e eu contigo. Só tu tem as palavras de vida eterna. A fonte de todas as bênçãos é o Senhor. Graças ao Senhor, eu conheci Joana. Graças ao Senhor, eu fiquei amiga de Susana. A gente agora tem amizade. Maria agora tinha 2 amigas, para quem não tinha nenhuma. Maria estava junto de Maria, que estava, Maria, a mãe do Salvador. Olha onde Deus colocou ela. Perto dos grandes da terra. Embora Maria de Nazaré era uma mulher humilde, mas eu quero falar da pessoa de Maria, da missão de Maria, gerar o meu e o teu Salvador. É coisa pouca, irmão. Maria Madalena, a ex-endemoniada agora, a igreja está cheia de ex. Aqui tem ex-prostituta, aqui tem ex-ladrão, aqui tem ex-corrupta, a igreja está cheia de ex. Ex-enganador, a igreja está cheia de ex. A ex-endemoniada agora está perto da agraciada, da bem-aventurada. Ela agora está perto de Jesus. Glória. Ela está comunicando Jesus. Ela está perto dele, mano a mano, o tempo todinho, olhando para ele, presenciando os milagres, vendo Jesus operar maravilhas, vendo Jesus curar a multidão, vendo Jesus na vida dos seus amigos. Tinha 12 discípulos, ela estava ali na cena, e eu pensava nessa situação. E quem dera, talvez um dia eu consiga chegar ali em Israel. Eu tenho esse sonho, não sei se você tem, mas eu tenho. E o sonho que a gente tem é para entrar numa expedição. Um dia eu entro na expedição da irmã Sádia. Mas eu tenho vontade de entrar nessa expedição dos peregrinos que caminham no caminho onde Jesus passou, onde Jesus andou. E tem um guia turista, né, que vai dizendo: olha, foi aqui aconteceu assim, e vai explicando, não é? É bonito, mas é caro. Eu não tenho condição. É caro, então fica só na vontade. Fica nas revelações aqui quando Ele quer dar. Quando Ele quer dar, viu? Não é toda hora, não. Não é toda hora que a gente está pegando céu com a mão, não. É muita misericórdia para Ele dar alguma coisa. É muita noite, é tanta coisa. Cada crente tem um particular com Deus. Por isso que Paulo diz: quer comais, quer bebais, faça para a glória dele. Quer comer, coma. Quer beber, coma, mas faça para a glória dele. Quer não, pois está certo, mas tem que ser para a glória dele. É caro demais passear lá em Israel, andar nos caminhos onde ele passou. Precisa de um guia, precisa de uma preparação grande para chegar lá. Mas vê o que Jesus fez com Maria Madalena. Tirou ela lá de Magdala, porque ela não quis mais voltar para lá. Botou ela perto dele e disse: vem presenciar eu trabalhar, alabaraçai. Vem presenciar eu fazendo milagre, vem presenciar eu fazendo o que fiz na tua vida, na vida da multidão. Estava pensando que esse problema era só teu, vê aí como tem gente pior do que tu, que eu também resgato. Aleluia. Jesus fez mais do que uma expedição que a gente pague um guia. Jesus colocou ela na cena, em tempo real. Você já pensou aí, irmão, que coisa tão grande?
Jesus colocou ela em tempo real para comunicar as verdades do reino, ver a glória sendo revelada, a participar do Sermão do Monte, a vivenciar tantas coisas lindas. Jesus fez isso por Madalena. E foi por isso que nesse episódio de João, no capítulo 19, ela está ao pé da cruz. Maria Madalena sofreu ao ver o seu primeiro amigo sendo esbofeteado. Maria Madalena sofreu ao ver Jesus sendo crucificado, sendo açoitado, sendo humilhado, sendo escarnecido, sendo cuspido na face, ela sabendo que ele era inocente, que a consciência dele era limpa diante de Deus e diante dos homens. Essa mulher vivenciou o trauma de ver o seu amigo sendo torturado. Aqui está a irmã Lourdes, e ela tinha uma componente, que ela viu o irmão morrer nos pés dela. E a vida dessa mulher mudou completamente, ela perdeu o tino, ela não funciona mais do mesmo jeito. Jesus chegou na vida dela, mudou a situação, ela consegue ir para o círculo de oração, mas o corpo até hoje carrega muitas dificuldades, a mão treme. E tudo isso foi desse episódio em que ela viu o irmão dela morrendo no pé dela, e foi um vizinho que esfaqueou o irmão dela. Foi um vizinho que fez isso e eles eram amigos. Foi um problema, eu não sei qual foi o problema, mas o outro encheu-se de cólera e matou o irmão dela aos pés dela. E ela nunca mais foi a mesma. E Maria Madalena também podia nunca mais ser a mesma. Diferente desse que foi com um golpe, Jesus levou vários golpes. A sua pele foi arrancada. Ela vivenciou tudo isso, mas ela estava ali, ao pé da cruz, olhando para ele e dizendo: você é inocente, sua consciência é limpa, é pura, você só comunicou coisa boa, e mesmo assim estão fazendo tudo isso com você. Mas assim como você foi o meu amigo, eu sou a sua amiga. Eu vou ficar aqui com você. Você está sofrendo, eu estou aqui, eu sou amiga. Eu vou continuar contigo no sofrimento. Eu vou continuar contigo na pedrada. Eu vou continuar contigo no açoite. Eu vou continuar contigo quando a lança transpassar você. Alabaraçai. Maria viu tudo isso, Maria viu toda a dor do seu Salvador. Os discípulos foram embora, 10 foram embora, fica só o discípulo amado junto com a mãe, junto com a outra Maria, e Maria Madalena está lá. Madalena está lá esperando escutar o último suspiro e não abandona ele, vai com ele até a morte. Maria está lá. Que Deus levante em patos amizades verdadeiras, que vá contigo no açoite, no sarrafo, que não esteja contigo só para a mesa farta, mas que saiba padecer contigo também, quando não tiver nada, quando faltar, que Deus levante no meio dessas mulheres, mulheres ajudadoras, mulheres com amizades sinceras, mulher que não vem da outra. Oh, meu Deus, Pedro negou Jesus. Pedro já tinha arrancado a orelha de Malco. Pedro já disse que ia defender, mas quando perguntaram a ele: tu conhece ele? Ele disse: conheço não. Não sei quem é ele não. Mas a tua voz é a voz de Galileu. Tu fala feito ele. Mas eu não conheço ele não. O sarrafo, né? O coro saindo, a perseguição, a calúnia, a injúria, a mentira, rabaraçai.
Pastor Mineral, eu estou comunicando essa mensagem porque no nosso primeiro encontro o Senhor olhou para mim e disse assim: diga tudo, irmã Alice, exatamente tudo que Deus já lhe disse, e dentro de mim ardia essa palavra. Deus quer sinceridade do seu povo, amizade verdadeira. A gente não quer adulador, não. E eu lembro de um episódio, pastor Messias, em que um jovem da igreja chegou perto do Painho e trouxe um copo com água. Ele tinha esse costume de sempre trazer um copo com água. E as irmãs sabem, conheceram ele bem. Ele era muito sincero, muito cirúrgico e muito rápido. Ele olhou para o jovem e disse assim: que vontade, né, que você tem de ser diácono. Mas isso não é hora não, viu? Você não vai ser agora não. Mas um dia, Jesus vai fazer algo na sua vida. Agora não. Como que dissesse, pare de adular. Ele disse assim: deixe os diáconos trazer. Ele vinha primeiro, coisa de jovem. Mas os jovens de antigamente tinham uma estrutura para aguentar uma palavra mais dura. E ele escutou essa palavra, tremeu, ele disse: mas não se preocupe não, um dia Jesus vai fazer uma coisa na sua vida. E hoje é um presbítero da igreja. Não era o tempo, não adianta adulação. No tempo certo, na hora certa, Deus faz. Mas é necessário sinceridade. Não traga um copo de água só para ganhar um cargo não, rapaz. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Eu amo o pastor mentiroso. Por trás está falando, é abraço de tamanduá, mas Deus vai arrancar nessa tarde a unha do tamanduá, alabaraçai. Ele vai arrancar porque ele ainda é Deus que aniquila o pecado. Maria era sincera, ela estava vendo Jesus, ele estava no último suspiro, e ela estava aqui: eu não saio daqui, eu não saio daqui, eu não saio daqui, radai a sombra. Gratidão, irmãos, não é pelo que o outro vai continuar fazendo, não, é pelo que já fez. Gratidão pelo que já foi feito. Eu não posso medir o meu irmão se ele não pode mais me ajudar. Pare com isso. Que mentalidade fechada é essa? Se lembre das coisas boas. Talvez ele nem tenha mais o mesmo valor aquisitivo, nem possa te ajudar com a feira, né? Mas te lembra do passado, quando já não foi te ajudado. Te lembra das mãos que te levantaram? Eu lembro das mãos que me ajudaram. Levanta a mão aí, irmã Lourdes, as duas. Levanta aí. Levanta, irmã Sueli, as duas. Foram as primeiras mãos que me ajudaram, é por isso que eu trago elas. No dia da honra. Decante, Osuka, Manove, Açai. A primeira oportunidade foi numa consagração, e eu era uma secretária que gaguejava muito. Mas ela disse: ainda tem alguma coisa no celeiro de Iralamanai. A casa de Olímpia ainda está de pé. Me deu a primeira oportunidade. Sai. E camanave a sombra. Nossa irmã comunicava ontem, Barnabé. Eu tenho logo duas. Redere a sombra dele, me intricante a sai. Maria sabia o que Jesus já tinha feito por ela. Maria não negociou o princípio, não deixou ele de mão. O outro fugiu e preferiu se matar. Judas. Tem sempre um Judas, né, irmão? No ministério de alguém. Tem sempre Judas, né, no ministério de alguém. Mas Deus vai ter encontro com Judas.
Assim como ele teve com Pedro. Aí eu quero deixar muito claro essa situação de Pedro e de Judas, porque ainda tem crente que se questiona e diz assim: e por que foi que Jesus perdoou Pedro e Judas não? E quem disse que Jesus nunca quis perdoar Judas? Agora ele nunca se arrependeu. Aí bateu, irmã Sádia, com a mensagem de ontem. O que já estava ardendo no coração. A diferença está no arrependimento. Tem gente que se arrepende, Pedro se arrependeu, Judas só tinha remorso, e o remorso fez ele correr contra a própria vida, e Deus vai fechar o ciclo, porque o remorso vai corroer, mas se não se arrepender e não pedir o perdão, te prepare para a sepultura, mas antes tem leito, viu? Mas antes tem leito, Derimintri, cante. Revogue a sombra, antes tem bicho comendo. Eu vi uma santa mulher de Deus, e que Deus permitiu uma enfermidade muito grande na vida dela, e que ela foi perdendo os membros. Era diabética, mas eu ouvi quando Deus falou e disse assim: eu dou ordem por causa de ti, mulher, e os bichos não irão te comer. E a formiga chegava no pé da cama, mas não subia. A formiga queria consumir, mas não subia. Derai a sombra me intricante assai. Ele ainda tem exército na terra. Ele ainda manda, ele ainda para alguém. Se ele quiser, ele para alguém com um mosquito. Ele é grande, ele é Deus. Vem aí, se a chikungunya não parou muita gente, foi só um mosquito. Ele ainda tem exército para parar alguém. E antes de vir para cá, eu tenho uma palavra, meu pastor, para a sua vida. Porque Deus me dizia assim: diga a ele que a árvore que se acha grande é só uma semente, mas eu, Deus, vou sufocar a semente dentro dos espinhos. Tem uma árvore que se acha grande, mas eu vou sufocar ela, eu vou quebrar ela. Tem uma árvore que cresceu, mas tem outra que acha que é árvore, mas é só uma semente. Mas eu vou pegar a semente e eu vou sepultar a semente entre os espinhos. Ele está aqui, viu? Como grande que ele é. Como forte, como valente. Ele mata e não vai preso. Herabaraçaia de Cássio. Ele mata. Pá, repacatatata, reminte o fogo. E não vai preso. Olha a bala perdida. Pá, repacatai o ite conte. Reminte o sai. Emi cante a sai. Emi o sombra heri a sai. Ele diz ao câncer: venha, coma. É praia, sombra. Ele faz porque ele é Deus. Ele faz porque ele é Deus. Ele faz porque ele é Deus. Ele faz porque é soberano. Ele não pede permissão a ninguém para fazer. Ele o fogo e reuite o sai. Emite, cante a sombra, ele me derraia, sai. Olha eu entrando, remantre, de mentria, sai, na recâmara secreta. Me cante a sombra. Vou entrar assim. Me cante a sai. Ele a sombra, decante, reuite a sombra, etecanda raia sai. Ele faz como ele quer, ele de raia sai. O roteiro é do céu, ele faz como quer. Ele vai abater uma árvore, ele a sai, que acha que está dando sombra e está dando problema.
será abatida. Urte cante sai. Rementre cante urde raia sai. Urde raia sai. Pastor Mineral, se prepare para visitar velório. Urde raia sombra. Urte caste. Urde entia. Rementre sai. Mande um recado, viu? Que eu quero saber. Rementre. Ela vai a sai. Ele a sombra. Entia sai. Ele quer uma igreja com consciência sem ofensa. Esse tema não dá para político, não. Remantre, reve, assai. Eite, ó sombra, decante, assai. Como estará a voz da tua consciência? Calou-se, foi. Mas ele estará ativando ela e dizendo, confessa. Se tu quiser misericórdia, confessa. Tem alguém em casa, remantre, assai, assistindo, é de Patos. Remantre, a sombra, realmente, assai. Ou tu confessa. Remintre, cante. Relai, a sombra, remintre. Ela catai, assai, porque Deus fará algo novo neste lugar. Maria viu o seu Salvador nos últimos momentos. Ela viu o quanto ele padeceu. Mas ela também viu quando ele consolou a sua mãe. E disse assim, mulher, está aí teu filho. Ele cuidará de ti. Ela viu o consolo na cruz para outra Maria. Mas não teve consolo para ela. Ele consolou a uma, porque quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, você pode estar perto. Deus resolve a vida de um e a sua vida continua na mesma turbulência. É você vendo o irmão agradecendo a bênção e você na prova. Ela estava ao pé da cruz e ao pé da cruz, Jesus olha para Maria, a sua mãe, e diz assim, mulher, está aí teu filho. Olha, aí está aí a tua mãe. Cuide dela. Era como Jesus estivesse dizendo assim, tua missão acabou, Maria. Obrigada. Eu vou te consolar. Eu vou deixar alguém que me ama, que também te ama e vai cuidar de ti. Vai cuidar de ti na velhice. Eu vou deixar alguém que te ama cuidar de ti na velhice. Eu estou preparando uma coisa muito melhor do que uma aposentadoria. É alguém que vai cuidar de ti na tua velhice. Ela escutou tudo isso, ficou com inveja não. Porque o crente sincero, ele não fica com inveja da bênção do irmão não. É amiga, estamos falando de amiga, viu? É a amiga agradecendo e a outra com as mãos assim dizendo graças a Deus, Jesus. Daí mesmo você morrendo, você liberou uma palavra para Maria. Ela vai ficar amparada, Olha Deus liberando um amparo, auxílio que o governo não pode te dar. Olha ele liberando aqui. Olha ele liberando auxílio. Ela vibra com aquilo, mas por dentro também está chorando suas dores. Está perdendo seu amigo. O que seria da vida de Maria se Jesus não tivesse aparecido para ela? Maria sai daquela cena, não perde o foco. Deus manteve a mente dela equilibrada. Ela sai dali, ela vai correndo, comunicar aos outros. Ela corre atrás de José de Arimateia, ela vê toda a cena. Ela sabe que José de Arimateia, junto com Nicodemos, vão em busca da liberação do corpo. Vão até Pilatos, sabe que eles estão indo até Pilatos. Quem vai ao governador é José de Arimateia pedir pelo corpo de Jesus. E ela está do lado de fora. E aí? Vão levar ele para onde? Ô Zé, me diz aí, Zé. Vão levar ele para onde? E dá tempo preparar um cortejo? Da hastia, decante, assai. Vê que dor, irmão. Dá tempo. Tem como a gente pegar flores, a gente pode ainda embalsamá-lo. Dá tempo, dá nada. Tem que correr, Maria. E Zé de Arimateia pega o
coloca Jesus lá dentro, o nosso Salvador. Maria grava entre as pedras aonde é que está o seu Salvador. Maria grava aonde foi sepultado o seu Senhor. Maria não perde o foco, mas como era costume de Israel, ela também precisava se recolher. E passa o sábado, mas o domingo vem aí e ela bate na porta das amigas. Maria, ô Maria, Maria, ô Maria, vamos embora, mulher, vamos embalsamar ele, os meninos fizeram de qualquer jeito, vamos embalsamar ele, a última oportunidade de uma despedida, de uma homenagem sincera ao amigo que já partiu, o corpo dele ainda interessa a mim. Vamos lá, a gente precisa ver ele. Pega as especiarias, pega o bálsamo, pega tudo, vamos embora. E ela chega lá. E quando ela chega, ela vê a violação do túmulo. Não está mais a pedra já foi arrancada. E ela pensa, que fúria foi essa? O que é isso? Que episódio é esse na minha vida? Essa cena de terror não para. Já não basta ter feito tudo isso com ele. Violaram a sepultura. E ela corre e entra lá dentro. Onde está o meu Senhor? Já não estava mais lá. Onde está o meu mestre? Onde está o meu amigo? Jesus, cadê você? E você já gritou assim? Procurou ele já e não achou? Já aconteceu isso? Já teve algum dia de desespero na sua vida de você procurar Jesus e não achar? Já teve um dia assim? Pois teve na vida de Maria. Ela olhou, ela decorou, ela sabia onde era a sepultura, mas a pedra já tinha sido retirada, ele não estava lá. E ela avista 2 anjos. Mas tem hora que o desespero é tão grande que a gente não entende as coisas do céu. O desespero é tão grande, a pressão na mente é tão grande. 2 anjos. Por que choras, mulher? Está chorando por quê? Levaram meu Senhor. Levaram ele. E começam a comunicar, chamam os outros, vai lá na casa de Pedro para ver se Pedro resolve. Chama Pedro, que Pedro vai para a briga, procura ele, procura um homem aí de força para ajudar a gente. Comunicam a Pedro, comunicam a João, ele sai correndo. O que amava o Senhor corre mais rápido. Quando chega lá, dá de cara e vê que a situação é verdadeira. Ele realmente não está lá. Ele não está mais lá. E Maria estar ali, contemplando aquela cena, até o ponto que ela sai e vai a um jardim. E naquele jardim ela encontra um homem que ela julga ser o jardineiro. E ele diz assim: por que choras, mulher? E ela diz assim: porque levaram meu Senhor. Levaram meu amigo. Meu único amigo, levaram ele. Foi o Senhor, foi. Foi o Senhor que levou ele. Se for, me diga que eu vou lá buscar ele. Se não tiver mais ninguém, se Pedro não quiser, se ninguém quiser ir buscar ele, eu vou. O que ele fez por mim foi coisa muito grande.
Ele me salvou. Ralaiaçai. Tem gente esquecido do favor da salvação, mas Maria não se esquece. Ela diz: Ele me salvou. Ele me lavou, Ele me deu um banho de sangue, Ele me deu uma oportunidade, Ele me deu um nome. Era só mais uma Maria. Redare a sombra, decante a sai. Foi o Senhor que tirou ele daqui, botou ele aonde? Levaram ele para onde? Me diga, eu vou buscar ele, eu busco ele, eu vou. Imagine aí, irmão, você sabe que quando alguém morre o peso é dobrado, não é? Não é dobrado, não é complicado. Imagina para essa mulher ir sozinha buscar o corpo do seu Senhor. Agora, se você está com o coração doendo aí, imagine Jesus quando escutou dessa mulher dizendo assim: foi o Senhor, foi. Se for, me diga, eu vou buscar ele. Ela estava dizendo: ela ainda tem valor para mim, né? Camanava, sai. Ele pode não fazer mais nada, ele pode não curar, ele não pode não fazer mais nada, mas ele vale para mim. Pode não valer para ninguém, ninguém pode não querer ele, mas eu quero ele, eu quero ele. Me diga onde ele está, eu quero ele, me diga. Onde estão aqueles que amam Jesus, que querem Jesus? Tricante a sombra derraste a sai. Eu não vim aqui fazer doutrina das lágrimas, não. Há tanta coisa a se falar sobre lágrimas. Há tanta coisa para comunicar sobre lágrimas. Eu não vim fazer isso. Embora eu tenha aqui um roteiro sobre lágrimas e o que ela provoca, não é uma doutrina das lágrimas, mas é o arrependimento, é o coração contrito que move o coração do Senhor. Maria está dizendo: me diga, eu vou buscá-la agora. E ele diz: Maria. Enquanto ele chamou ela de mulher, ela não entendeu que era ele. Era só o jardineiro. Mas de repente ele diz: Maria! Maria! Estás escutando ele dizer teu nome? Tu é mais uma Maria aqui. Alana, Ere, a sombra, Terezinha. Alarimitri, assai. Sadijai, assai. Ai, me cante a sombra, Miriam, Derimitri. Eu te chamei, decante assai. Maria, e ela diz: Rabone. Ela entendeu a voz do céu. Estás entendendo a voz do céu aí? Ela entendeu a voz do céu. Estás entendendo a voz do céu aí? Ela entendeu. Jesus chamou ela. Aí ela corre para um abraço. Rabone, meu mestre. Meu mestre, tu estás aí. Dere a sombra. Ai, o decante a sombra. Ai, como ele estará aqui como grande. Ah, como ele está como forte nesse lugar. Ai, o sombra me cante assai. Rede cante a sombra. Maria andou naquele mesmo jardim. Ficou naquele mesmo jardim. Contemplou quando ele foi lançado lá dentro. E naquele mesmo jardim ela não via mais flores. Naquele jardim ela tinha perdido o sentido da vida. Ela não viu mais nada. Mas naquele mesmo jardim Jesus apareceu para ela. Porque quem semeia com lágrimas, colhe alegria.
Tem feixe de alegria de Deus nesta tarde. Oh, escuta a voz do teu melhor amigo a te chamar pelo teu nome e dizer: eu ainda tenho alegria, ainda tem sentido de vida para viver. Assim como eu comuniquei a samaritana, eu comunico ao teu coração agora, Maria. Te prepara, Maria, para fazer parte de um grande exército agora. O exército das que anunciam, mas tu vai receber uma notícia em primeira mão. Vai lá nos meus amigos. Não é momento de abraçar, o negócio é rápido. Tu precisa correr, Maria, toma um fôlego aí. Maria, eu vou te fazer missionária. Oh Maria, vai lá agora, lá na casa de João, lá na casa de Pedro, e diz a notícia. Diz assim que eu estou vivo. 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 Olha o despertar da consciência. Eu estou vivo. Maria, tu até chorasse. João também chorou ao analisar os selos, quando ele achava que não tinha ninguém que pudesse abrir, até que um dos anciãos levantam e diz assim: não é mais assim. Ele venceu e pôde abrir o livro e desatar os 7 selos. O choro era válido, mas a informação estava desatualizada. Jesus atualizou a mente de Maria, dizendo assim: não acabou a história não, a gente vai prosseguir. A tua história não terminou aqui. A tua história não acabou no luto. Quem disse que a tua história ia findar por causa de um luto? Se fui eu quem guardei, se foi a minha vontade, se foi o meu querer, por que eu findaria a tua história? A tua história terá um final feliz. Sou eu quem estou garantindo. Sou eu quem te amparo. Sou eu quem te ajudo. Sou eu quem te sustento. Te dou força para cantar. Te dou força para comunicar o meu nome. Te dou força a prosseguir a dizer: diz aí que eu estou vivo. Alguém morreu. Alguém partiu. Tu enterrou. Tu chorou. Tu visse. Não voltará mais, mas eu voltei para te dizer nesse congresso: eu estou vivo. E te garanto vitória. Deus garante vitória para mim e para você. Onde estão as que estão com a consciência limpa para comunicar as verdades do reino? Você está aí, minha irmã? Pois você vai voltar para casa e olhar para o endemoniado e vai dizer assim: Jesus vive. Vai olhar para o marido truculento e vai dizer: ele vive. E por fim se levantará para julgar a minha causa. Você vai olhar para a situação e vai dizer: meu Redentor vive. Ele vive. Enxuga as lágrimas, Maria. Herederia a sombra. Eu vi, Maria, que eu tinha valor para tu quando ninguém me dava valor. Eu vi, Maria, como tu me ama. Eu vi, Maria, que quando ninguém me quis, tu me quisesse. Eu vi. Eu vi quando ninguém quis mais ser meu amigo. Eu vi, Maria, quando você quis ser meu amigo. E o Deus justo estar aqui, dizendo assim: eu te vi. Comunica na tua casa: tô vivo. Sai daqui com essa certeza: tô vivo, tô te vendo, tô falando contigo, tô me lembrando do teu nome, me lembrei da tua história e haverá mudança de cativeiro. Aleluia.
Eu posso até não estar aqui no próximo ano, mas por favor, mande a notícia pela irmã Lana e diga assim: Deus mudou meu cativeiro. Ano que vem você está nesse congresso diferente, viu? Porque Ele vive. Porque Ele vive. Quem reina? Diga assim: Cristo. E ao seu nome você vai dizer glória. Quem vive? E ao seu nome? Aleluia, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Ele vive, Alana. Dele a sombra. Ele vive, sabe já. Edai. Haverá tanto roteiro novo para a tua história, mulher. Ah, quantos convites te esperam. Atravessarás a Macedônia para comunicar as verdades do meu reino. Redere a sombra porque eu vivo. Aleluia. Há uma virada de cativeiro nesse dia. Você semeou com lágrimas, mas o testemunho será de vitória. Amém? Guarda essa palavra. Está chorando muito, mas o testemunho é de vitória. Acalma essa mente, crente. Acalma aí esse coração. Porque o saldo é de vitória. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Já raiou um dia para vocês. A cidade de vocês é conhecida como a cidade do sol. Que o sol é mais baixinho, como é isso? Não é a morada do sol, lembrei. É a morada do sol. Você não tem noite, não. O sol já mora aqui. Vê para isso. Vê que mistério dentro de Patos. A gente é diferente. O sol está mais alto, mas o sol aqui já está baixinho. O choro até durou a noite. Mas olha a alegria aqui, ó, baixando, baixando. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Dentro de Patos, bem baixinho, bem baixinho. Olha o sol esquentando você aí. Aquecendo teu coração. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Tua história não será a mesma. Haverá alegria da parte de Deus. Assim te comunica o Senhor. Vai para casa feliz. Volta de noite para dar glória. Volta de novo para pegar o restante da mensagem. Porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele reina. Ao seu nome glória. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ele seja dada em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Miriam, louva a Deus com estas irmãs. A senhora, louve a Deus com essas irmãs. Fica de pé as irmãs, por favor. Todas irmãs, todas irmãs. Com a cantora nossa irmã. Glória a Deus. Vamos continuar adorando. A sós com Deus. Esse não é fácil. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É noite, você trancado em seu quarto, só Deus compreende ver o seu desabafo. Você só chora e de sua boca só se ouve gemido.
você quer resposta, o seu coração a Deus implora vitória, e logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Olha na cama, já é madrugada e você quer resposta. Está vindo resposta. O seu coração a Deus implora vitória, e logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. A igreja sabe, eu cuido